Agora vamos ver uns exemplos, um exemplo um pouco mais numérico para não ficar tão abstrata assim a discussão. Mas antes disso eu queria definir mais certinho o que é latência. E eu vou dar um exemplo idiota, porque exemplo idiota sempre é melhor da gente guardar, né? E a pergunta é meio besta. Entre uma corrida de 100 metros, eu contra o Usain Bolt, quem ganha? Aí você vem e fala, é o Usain Bolt. Tá, mas eu não contei para você onde que vai ser essa corrida. Essa corrida vai ser aqui, ela começa a uma quadra aqui de casa. E o Usain Bolt, ele pode correr mais rápido que eu, só que o cara vai ter que pegar um avião para vir aqui correr. Então eu chego no final antes dele, porque para mim é só sair aqui de casa, andar uma quadra, correr os 100 metros bem devagar, porque é o que dá para fazer, e eu consigo chegar na linha de final, do final antes dele. Ele corre mais do que eu, mas ele leva mais tempo para chegar. O que é a latência? A latência de late, de atraso, né? Latency no inglês, é um atraso inicial. É um tempo que precede a operação propriamente dita. Então, antes de eu correr os 100 metros rasos, eu tenho que chegar ali até a esquina, o que para mim leva 5 minutos. E para o Zain leva tipo um dia. Né? Então eu termino a prova em 5 minutos mais 20 segundos ou coisa parecida, e ele termina em um dia mais 10 segundos. Certo? Então, esse exemplo parece besta, mas ele tem a essência do problema, que é o seguinte: às vezes não adianta você ser rápido como o Usain Bolt se você leva muito tempo para fazer a preparação. Por outro lado, você pode ser lento como eu, mas se a minha preparação é bem mais rápida, acaba valendo a pena. Certo? Então, o que é a latência? É um tempo inicial que precede a operação propriamente dita. Lá em sistemas embarcados eles usam uma nomenclatura um pouquinho diferente da que eu costumo usar, então só prestem atenção nessa hora, tá? Então vamos para os numerozinhos. Tá. Esses números são. Eles não são reais, né? É uma RAM um pouco simplificada, mas eles não estão muito fora, tá? Tá mais ou menos na mesma grandeza, só para vocês saberem. Então, eu quero aqui falar sobre a operação em burst de uma RAM DDR, porque assim, né, eu quero ler dados da DDR. O que acontece quando eu peço um dado para a RAM? Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem aqui, ó, 30 nanosegundos nessa RAM do exemplo aqui, que é o tempo de espera inicial, que é a latência. Então você gasta 30 nanosegundos até ele achar o byte e estar com o byte disponível para leitura. E a leitura em si você faz em meio nanosegundo. Eu estou supondo aqui um clock de 1 GHz, né? Então uma rampa a cada meio nanosegundo, né? Double data rate, aquele negócio. E para o nosso exemplo aqui, eu vou querer ler um bloco de 128 bytes, tá? Eu rabisquei um pouco aqui. Pronto. Um bloco de 128 bytes. Então, vamos lá. Vou primeiro fazer leitura aleatória. O que eu vou fazer? Eu não vou ler o bloco inteiro. Eu vou ler 128 bytes do começo da memória, depois 128 bytes do meio, do fim, mais um ali mais para o começo. Vou ficar lendo completamente fora. Tá? O que acontece então? Toda vez que eu endereço o negócio, eu tenho que pagar essa latência. Qual que é o tempo de leitura de um byte aleatório, T1A? É o tempo que você leva para endereçar o cara, mais o tempo de leitura. Quer dizer, 30 nanosegundos ali em cima, né? 30 nanosegundos para a RAM conseguir endereçar o dado e colocar lá na saída, e mais uma rampa, né, do clock de 1 GHz para você ler. Então 30,5 nanosegundos é o que a gente vai gastar para um byte aleatório. Se eu quiser ler 128 bytes, opa, rabisquei, ninguém viu. Se eu quiser ler 128 bytes, então eu vou ter que fazer isso 128 vezes. É só multiplicar 30,5 vezes 128, porque cada uma dessas leituras eu vou ter que pagar uma latência, certo? Então o tempo total dá um tempo meio grandão aqui, né? Dá tipo quase 4 microsegundos, né? Para cada byte, o significado desse número aqui é, para cada byte eu pago 30 nanosegundos de latência. Então o tempo total que eu gastei de latência foi 3,8 microsegundos. Né? Foi a maior parte do meu gasto de tempo aqui é com a latência de acesso. Agora, se eu resolver fazer a leitura sequencial, aí uma coisa bem interessante acontece. Eu, para ler
a leitura de 1 byte, supondo que ele já está endereçado, é só uma rampa, meio nanosegundo. E para ler os 128 bytes, eu endereço uma vez, tá? E preciso de 128 rampas do meu clock de 1 GHz. E essa que é a história, né? Tudo bem que aqui, se vocês olharem aqui no asterisquinho, né? Vocês vão ver que eu estou dizendo que está alinhado, né? Eu estou lendo um endereço que começa exatamente no começo de uma linha da RAM, então eu leio a linha inteira, eu estou desprezando alguns tempos, né? Estou supondo que o pré-endereçamento vai funcionar tudo perfeito, mas a ideia se mantém, tá? Apesar de estar um pouquinho simplificado. Eu vou então gastar 30 nanosegundos para endereçar o primeiro cara, que é a latência inicial, e depois disso, cada um dos bytes subsequentes é só cada rampa eu consigo fazer a leitura. Resultado, tempo final de 94 nanosegundos, comparado com aquele cara lá de 3.900 nanosegundos. Faz bastante diferença. Olha só, eu perdi 30 nanosegundos de latência no total. Se eu quiser saber o tempo que eu gastei em latência por byte, é só ver assim, ó, eu li 128 bytes, gastei 30 nanosegundos de latência, quer dizer que em cada byte, na média, a média de gasto com latência por byte é 23 picosegundos. Quer dizer, não é nada, né? A gente está gastando meio nanosegundo para ler. Então, a moral da história é a seguinte: se você lê em bloco grande, sequencial, você dissipa o custo dessa latência. O processador vai continuar tendo que esperar 30 nanosegundos, nesse caso, né? Se pediu o dado, você fica lá mofando por 30 nanosegundos até o primeiro dado chegar. Mas, na média, a gente está gastando bem pouco. Enquanto que se você fizer acesso aleatório, todo santo acesso você vai pagar essa latência de 30 nanosegundos. Isso tem algumas implicações interessantes. Próximo vídeo.